Olá, muito bom dia. Agora são 8 horas e 43 minutos. Hoje é 30 de abril de 2019, o ano 1 da triste era Bolsonaro. Olá, muito bom dia. Agora são 8 horas e 43 minutos. Hoje é 30 de abril. Aqui está com um delay aqui da outra transmissão aqui, onde eu acompanho os comentários de vocês e ele entra um pouco atrasado. Bom, mas enfim, vamos começar de novo. Bom dia. Hoje é 30 de abril 2019, o ano 1 da triste era Bolsonaro. Bom, nós vamos falar hoje sobre a extensão, o assunto principal, vamos falar de mais notícias, mas o nosso principal assunto dessa transmissão será a extensão desta era Bolsonaro para a Venezuela. Está agora em curso na Venezuela um golpe de Estado. O autoproclamado presidente de lá, o Juan Guaidó, ele gravou hoje de manhã, ele divulgou hoje de manhã um vídeo com alguns militares, não são todos os militares, mas mostra a disposição dele de levar o país, a Venezuela, para uma guerra civil. E ele fez lá uma divulgação, divulgou este vídeo e convocando as pessoas, convidando as pessoas, melhor dizendo, para irem às ruas para apoiarem este golpe de Estado. Bom, o golpe está em curso como você pode comprovar, pela presença de um outro líder oposicionista, um golpista lá do passado, que é Leopoldo Lopes, que estava em prisão domiciliar, ou está em prisão domiciliar pela decisão da Justiça da Venezuela, mas ele deixou a prisão domiciliar e foi para a rua e apareceu lá junto com o Juan Guaidó, já mostrando vamos dizer assim, um esgarçamento das leis lá da Venezuela com este desafio à justiça da Venezuela do Leopoldo Lopes, que então deixou a prisão domiciliar para ir ali à rua ao lado, estão lá numa unidade militar ali de Caracas, e ele também participa desta rebelião, que é mais uma tentativa de golpe na Venezuela. A direita da Venezuela tem histórico de golpismo, isto de uns anos recentes para cá, mas é porque lá atrás, quando houve aquele ciclo militar em todo o continente americano, a Venezuela foi o único país que não teve golpe, o único na época, não teve Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, a Venezuela não teve. Mas a direita da Venezuela, agora, ou desde que o Chávez assumiu com um grande apoio popular, eleito, o Chávez que tentou antes de dar um golpe lá na Venezuela, quando a direita governava lá, ele tentou até dar um golpe, e isto até levou um estremecimento da relação dele com o PT, por exemplo, aqui no Brasil, que não apoiava o Chávez, porque considerava que o Chávez era um golpista. E o PT participa de uma organização internacional que é bastante distorcida, né? Que é o tal Foro de São Paulo, sempre que defende desde o início que a única maneira de você governar, de você chegar ao poder, é através do voto, é pela democracia. Esse é o objetivo. Isto é a doutrina, vamos chamar assim, do Foro de São Paulo. O resto é conversa fiada do Olavo de Carvalho, para poder ter um inimigo imaginário, para poder aí aglutinar algumas pessoas em torno do combate à esquerda da América Latina. Então, o objetivo do Foro de São Paulo sempre foi, vamos dizer assim, pregar que você deva chegar ao poder pela força da democracia. E o Chávez, por ter tentado um golpe lá atrás, ele não era bem visto nesse sentido. Tá? O Lula chegou a falar sobre isso agora nesta entrevista, quando disse que houve uma reunião aqui no Brasil, e o Chávez quis participar, e o Lula não permitiu, o Marco Aurélio Garcia não permitiu, porque consideravam que o Chávez não estava alinhado a este pensamento, de que era preciso, só existe uma forma de chegar ao poder, que seria através do voto. Mas hoje a Venezuela já é uma democracia bastante questionada há mais tempo, só que o que está ocorrendo lá, neste momento, não é, na minha opinião, nada democrático. O que está havendo é, na verdade, a violação de um poder legítimo, porque este poder foi
consolidado pela força das urnas, que é o do Nicolás Maduro. Ainda que eu discorde do Nicolás Maduro, ainda que eu discorde da política que existe hoje na Venezuela, não pode alegar que houve todo um ritual, todo um caminho democrático, no sentido de respeitar as leis, para que o Maduro se elegesse. Você dizer, não, mas a oposição não pôde participar das eleições. Isso é uma mentira. A oposição não quis participar das eleições, se recusou a participar das eleições. E a oposição rejeitou e tem rejeitado qualquer saída de, vamos dizer assim, não seria nem no campo diplomático, mas qualquer tipo de negociação para que a Venezuela saia deste impasse. O que, para mim, tira qualquer dúvida do caráter golpista do que está acontecendo na Venezuela é a declaração do diretor lá, o adjunto do FBI, isto numa TV americana, dizendo que no início do governo Donald Trump, ele teria se reunido, ele se reuniu, é o que conta o diretor adjunto do FBI, com agentes do FBI, para dizer, perguntar por que os Estados Unidos não estavam em guerra com a Venezuela, já que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. E ele disse, olha, fica no porta do fundo, aqui na porta da nossa casa, por que nós não estamos em guerra com ele? É o que disse, na época, o diretor adjunto do FBI, e, para mim, elimina qualquer, vamos dizer assim, interpretação positiva do que está ocorrendo na Venezuela. Eu vou contar para vocês que, de fato, quando você encontra com pessoas venezuelanas fora do Brasil, pessoas que não são políticas, as pessoas realmente criticam muito o que acontece hoje na Venezuela. Só que a Venezuela tem que tentar resolver, se as pessoas puderem ajudar, ótimo, ela tem que resolver por um caminho democrático. Neste momento, o que está acontecendo é o uso da força para tentar tirar o Nicolás Maduro, e isso deve ser rejeitado. O que está acontecendo hoje no continente americano é parecido com o que já aconteceu, e nós vimos isso no Oriente Médio, o que aconteceu na Síria, o que aconteceu na Líbia, o que aconteceu em outros países, lá onde também a área de interesse, onde tem petróleo, e onde os Estados Unidos têm o interesse de, vamos chamar assim, implantar o seu regime neoliberal em várias daquelas regiões, e tem acabado, vários daqueles países naquela região, e acabou com, vamos dizer assim, a estabilidade que existia, não vou falar nem de democracia, a estabilidade que existia naquela região. Agora nós estamos vivendo um processo parecido. Isto que o Juan Guaidó fez hoje, de certa forma, foi anunciado ontem mesmo pelo chanceler brasileiro, o Ernesto Araújo, que foi lá para os Estados Unidos, diz lá participar de um encontro, mas agora a gente tem motivo suficiente para suspeitar de que ele estava conspirando lá, o Ernesto Araújo, e ele então falou que era preciso resolver rapidamente a questão da Venezuela, já antecipando o que poderia acontecer hoje, porque o Juan Guaidó, ele tinha convocado como líder lá da oposição, e isto ele não é presidente, não adianta se autoproclamar, mas é um líder da oposição lá. Ele havia convocado ou organizado manifestações para amanhã, que é o dia 1º de maio. Só que ele decidiu antecipar. E ele fez essa antecipação, foi até uma unidade militar, lá divulgou um vídeo e lá demonstrou o caráter golpista deste movimento com a presença de uma pessoa que está condenada pela justiça e que deveria estar cumprindo prisão domiciliar, e saiu da prisão domiciliar, se autodecidiu, decidiu desrespeitar a decisão de lá e foi se unir a este movimento golpista. Eu vou ler aqui a notícia que está neste momento já sobre o movimento de lá. Esta notícia saiu agora, ela está no jornal O Globo, dizendo o seguinte: Caracas, os venezuelanos amanheceram nesta terça-feira com uma imagem impactante e o anúncio por parte do presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino da Venezuela, de que hoje valentes soldados acudiram o nosso chamado. Ou diz aqui o Guaidó,
publicou no início da manhã um vídeo com militares e convidou cidadãos e soldados venezuelanos a saírem às ruas para participarem do que chamou de fim definitivo, essa expressão é dele, da usurpação de poder de Nicolás Maduro. O povo da Venezuela iniciou o fim da usurpação. Neste momento, me encontro com as principais unidades militares da nossa Força Armada, dando início à fase final da Operação Liberdade, escreveu o Guaidó no Twitter dele, tá? As versões sobre uma tentativa de golpe de Estado são intensas. Em vídeo gravado na base militar de La Carlota, na capital venezuelana, rodeado de militares com presença do líder do Partido Vontade Popular, Leopoldo Lopes, que deveria estar cumprido, né, regime de prisão domiciliar, Guaidó convocou os venezuelanos a irem aos chamados Comitês de Ajuda da Liberdade. Agora está aqui já o governo diz o seguinte, a versão agora do governo, lá do Maduro. Pela mesma rede social, Guaidó reforçou o pedido de mobilização nas ruas, tá? Até que as Forças Armadas e os opositores consolidem o fim da usurpação. É um golpe que, segundo ele, já é irreversível. O líder opositor destacou que os militares tomaram a decisão correta e que gozam do apoio do povo venezuelano. Tá? Agora tem aqui, olha, também pelo Twitter, o ministro do Poder Popular para a Comunicação e Informação da Venezuela, o chavista Jorge Rodrigues, informou que as forças do governo estão enfrentando e desativando um reduzido grupo, isto é o que diz o governo, de tropas militares traidoras que se posicionaram em Altamira para promover um golpe de Estado contra a Constituição e a paz da República. Aí diz aqui o Rodrigues, que é o ministro lá do Nicolás Maduro. Convocamos o povo a se manter em alerta máximo, junto à gloriosa Força Armada Nacional Bolivariana, derrotar a tentativa de golpe e preservar a paz. Venceremos, escreveu Rodrigues. O ministro da Defesa da Venezuela, o Vladimir Padrino Lopes, destacou que os militares permanecem firmemente em defesa da Constituição Nacional e das autoridades legítimas. Segundo ele, todas as unidades militares pelo país reportam normalidade em suas bases. Bom, está aqui a notícia, você vê o clima que existe lá, um clima de guerra civil, é um pré-guerra civil, porque se de um lado o Guaidó apareceu com militares, não são tantos militares quanto ele diz, isto numa unidade militar. Ele apareceu do lado dos militares, do outro, o ministro da Defesa dizendo que tem a lealdade da maior parte das Forças Armadas, e você tem o ministro da Comunicação denunciando que este golpe em curso. Bom, você tem que lembrar que existe lá hoje, na Venezuela, está lá participando, né, lá de apoio do que existe um acordo operacional da Venezuela, a Rússia, tá? Junto com está lá tem aviões, tem militares russos, então coisa boa não vai vir de lá, vai vir confusão, e como eu disse, você tem todos os motivos para não apoiar até o regime do Nicolás Maduro. Você pode ter esta opinião, como eu disse, quando você conversa com algum venezuelano fora de lá, que vive fora de lá, e pessoas comuns. Então as pessoas dizem que a situação não é boa, não dizem que na Venezuela não houve, vamos dizer assim, não tem uma atividade econômica que hoje responda aos anseios da população, é fato. Eu entendo que, de outro lado, a Venezuela também vive um clima de cerco, como já aconteceu, como acontece com Cuba, por exemplo, há muito tempo, inviabilizando Cuba. Eu tenho também, para mim, que a questão da Venezuela, ou a situação econômica da Venezuela, ela é agravada muito pelo cerco decidido pelos Estados Unidos. Aí você vai dizer, não, mas é melhor, os Estados Unidos querem levar a democracia para a Venezuela. Bom, para mim, isso acabou, e repito aqui, quando o diretor adjunto do FBI disse que o Trump queria guerra com a Venezuela, porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Aí você vai dizer, mas por que tem tanto interesse na maior reserva de petróleo do mundo? Porque o petróleo, ele é a fonte de grande, vamos dizer assim, movimentação de riqueza no mundo.
a definição do preço do petróleo não tem nada a ver com oferta e procura, mas com vamos chamar assim, o que está em torno de toda a movimentação da venda de petróleo. Lembra que, por exemplo, o Estado Islâmico, lá no Iraque, controlou durante algum tempo alguns postos de petróleo lá e vendia petróleo mais barato. Lembra-se que quando você tem os Estados Unidos decretam, por exemplo, um embargo comercial ao Irã, você tem uma elevação de preço. Quando você tem a Arábia Saudita diz, agora não, nós vamos colocar mais petróleo no mundo, então você tem uma diminuição de preço. E estas definições, esses preços que mexem com a fortuna do mundo inteiro, com poder em diversos países, ela tem a ver com outras questões que não são apenas a questão do preço do petróleo em si, isto é, a oferta e a demanda, isto é, nós temos petróleo, vendemos e você compra. Não, ela é usada para provocar instabilidade em várias regiões do mundo com interesses políticos que, no fundo, são interesses de grandes corporações. Lembro que aconteceu aqui no Brasil, quando o Brasil descobriu a maior reserva de petróleo do século XXI, o Brasil estabeleceu, vamos dizer assim, uma legislação, isso ainda no governo Lula, dizendo, olha, necessariamente a Petrobras, que investiu pessoal, que investiu dinheiro para fazer essa descoberta, ela será sócia de quem quiser explorar, na proporção de 30%. Entendeu? Ela terá essa participação, porque isto é de um interesse estratégico. O interesse estratégico do país, para desenvolver o país, para você não ter, por exemplo, o diesel cotado a preço internacional. O Brasil teria controle ou participação sobre aquilo que o Brasil descobriu. Isso aconteceu. E aí, o que houve? A oposição daqui, na época, que era o José Serra, comunicou lá a executiva da Chevron, falou, olha, nada disso, fica tranquila que isso não vai vingar e nós vamos mudar tudo isso, já dando satisfação ao interesse de uma empresa estrangeira. Então, para você ter uma ideia de como o petróleo ele motiva um movimento político. Isto aconteceu aqui no Brasil e isto também acontece hoje, agora, na Venezuela. O que está acontecendo lá não tem nada a ver com democracia. O que o Guaidó está falando é alinhado a uma potência para poder, aí sim, tomar o poder na Venezuela. A saída para a Venezuela é qualquer outra, mas não é esta saída. Neste momento, você tem, vamos dizer, lá dentro, uma discussão lá hoje das Forças Armadas, de certa forma, uma parte dela com o Guaidó, e a outra parte o governo diz que está leal a ela. Isto daí é o embrião de uma confusão, de uma guerra civil. É isso que a Venezuela está à porta de uma guerra civil. Vamos continuar falando sobre isso, vamos falar também de outros assuntos, mas eu quero agora cumprimentar as pessoas que já estão participando da nossa transmissão, ok? Quero falar com todos, olha, já faz bastante, aqui as pessoas estão participando já aqui da nossa transmissão, tem o Rogério Matuque, que participa através do Superchat. Ele está dizendo o seguinte, quanto custou mandar o Adriano matar a Marielle, Flávio? Cadê o Adriano? Está falando aqui a respeito do Adriano, que é o capitão Adriano, que é um miliciano, cuja mulher, esposa dele, a mãe, trabalharam para o Flávio Bolsonaro. O Adriano, ele é um ex-capitão do BOPE, que comandava, ou comanda ainda, porque isso não acabou, lá no Rio de Janeiro, o chamado Escritório do Crime, que faz do homicídio um grande negócio. É o mesmo pessoal que constrói aqueles prédios lá, esses que caíram lá na comunidade da Muzema, não é isso? Então, são pessoas que grilam terras públicas, também são posseiros de outras terras cuja propriedade não está muito bem clara, eles vão lá e assumem e constroem e controlam aquela área. O Adriano, ele é o capitão do BOPE, que é suspeito de envolvimento na morte da Marielle. Nós já sabemos que quem executou, pelo menos esse foi o resultado do inquérito, também um ex-PM com a ajuda de um outro policial, tudo gente fina,
entendeu? E um outro policial foi lá, matou a Marielle. E ele está dizendo quanto que custou mandar o Adriano matar a Marielle, e o Adriano comandava o escritório do crime, ao qual aquele policial que foi acusado de ser o executor da Marielle, do crime, estava também ligado. Estamos aqui, olha, a Gisele Almeida, bom dia. Bom dia, Gisele. A Beth, mais amor, por favor. Bom dia, família DCM TV, direto de Brasília, sitiada. Brasília sitiada. É porque o Moro convocou lá a Força Nacional, não é isso? De Segurança. Direto de Brasília sitiada, um abraço e sucesso para toda essa equipe desse jornalismo de qualidade e responsabilidade. Diz aqui a Gisele Almeida, parece que mais um dia tenso para a soberania dos países da América Latina. Estamos aqui, bom dia, a Eliette Eli, excelente dia, ela fala do Rio de Janeiro, diz aqui, deseja bom dia a todos do DCM, o Ministério Público Militar quer que os militares que fuzilaram o músico e o catador de material reciclável sejam soltos. Um absurdo se isso acontecer. Está aqui a Eliette. Bom, Eliette, você sabe que a justiça militar, ela pune muito pouco, ou quase nada, parece que 2%, algo assim, de todos os processos que chegam lá acabam tendo algum tipo de punição. Então, a tendência, de fato, é que a justiça militar, de alguma maneira, tente abafar este caso. E olha que é o Ministério Público que tem a responsabilidade de acusação, e ele está pedindo, então, que libertem aqueles policiais que deram 80 tiros, pouco mais de 80 tiros, mas 80 tiros. É muita coisa. Quer dizer, você fala, não era para dar nenhum. Sim, não era nem para estar naquela operação, porque a Polícia Militar, ou o Exército, né, no caso, que deveria garante a segurança pública, é a Polícia Militar. No caso de intervenção, como houve lá no Rio de Janeiro, até você pode ter a presença militar, isso assegurado pela Constituição, lá, pela garantia da lei e da ordem. Então, ele pode até atuar na segurança pública. Naquele caso, não. O que os militares, essa é a resposta que tem que ser dada. O que os militares estavam fazendo? Perseguindo, supostamente perseguindo um roubo de carro, que não tinha nada a ver com o do músico. O músico estava passando por ali. O músico estava passando por ali, junto com a família, indo para um chá de bebê, e então foi confundido, estavam procurando um carro branco que tinha sido roubado, e então dispararam os tiros contra contra aquela família inocente que não deram um tiro só, nem um tiro de advertência, deram 80 tiros. Mataram o músico e também mataram o catador de papel, que foi lá para tentar salvar o músico, salvar a família, acabou levando o tiro e acabou morrendo. Veja o sinal que isto está sendo mostrado à sociedade, de que sim, quem tem arma, o militar, ele pode matar quem ele quiser. É a doutrina do próprio Sérgio Moro, expressa naquela pacote lá anticrime, que na verdade é um pacote que vai liberar o crime. O crime porque um militar, um agente do Estado, quando mata um inocente, está cometendo um crime. Mas já está ali a doutrina do Sérgio Moro, que na verdade não é nem do Sérgio Moro, ele apenas agasalha essa doutrina naquele pacote dele, quando ele diz que pode sim o militar matar e deve ser isento de pena se ele tiver vamos dizer, como justificativa, um medo, uma surpresa, uma violenta emoção. A doutrina do Sérgio Moro é o que vai acontecer agora com esses militares que, se forem soltos, e tudo indica que serão, porque se o Ministério Público está pedindo que sejam soltos, e o Ministério Público é o acusador, que resta ao juiz. É tudo já preparado para que não haja nenhuma punição. E lembre-se que esses militares, segundo o depoimento da mulher, da vítima, do músico, ela disse, olha, eles debocharam, e mostra as imagens, todos armados ali, logo depois do que aconteceu,
momento, depois foram presos por isso, e o Exército, como manda a lei, porque isso foi mudado no tempo lá do Michel Temer, se um militar matar em serviço, ele não responde à justiça comum, ou como qualquer cidadão brasileiro responderia. Ele vai ter, então, a sua investigação pela justiça militar e está aqui a caminho vamos dizer assim, mais uma impunidade, um ato de impunidade. Imagina o que isso vai passar para outros policiais ou para outros militares. Você imagina o que vai passar? Eles realmente podem matar. Bom, quero aqui cumprimentar o Gabriel Bittencourt, ambientalista. Bom dia, caro Joaquim. Bolsonaro diz na Agrofest, lá em Ribeirão Preto, né, que fará uma limpa no IBAMA e no ICMBio, e ainda que apresentará um projeto para isentar fazendeiros que atirarem invasores de terra. Terrível. Terrível. Realmente. E eu vi uma interpretação de que o Bolsonaro está, na verdade, se isto for levado adiante, ou com esta disposição dele, ele está colocando o patrimônio, a questão do fazendeiro, acima da vida. Isto é, se estando no seu patrimônio, você pode matar que você não terá pena, não terá que responder. Não é nem se vai ter legítima defesa ou não. Se estiver dentro da terra dele, ele pode ir lá e pode matar. Isso é terrível, isso é uma regressão absurda. Concordo aqui com o que diz o Gabriel Bittencourt, ambientalista Gabriel Bittencourt. Bom, pessoal, vamos voltar aqui para o assunto da Venezuela. Vamos voltar aqui falando do assunto da Venezuela. Estamos aqui, olha, daqui a pouco vamos participar aqui da nossa transmissão o Pedro Zambarda. O Pedro Zambarda já está aqui na linha, já está aqui participando. Na linha a gente fala porque eu já cheguei a trabalhar em rádio, então a gente fala sempre, já está na linha o Pedro Zambarda. O Pedro Zambarda já está aqui na nossa sala, tomando o café dele, e agora vai falar conosco e vai atualizar um pouco as informações sobre lá a Venezuela, e depois nós vamos falar sobre as reportagens que ele fez e está preparando mais reportagem para este fim de semana. Muito bom dia, Pedro, obrigado pela sua participação, fique à vontade aí para tecer os seus comentários, mas nos diz aí o que está acontecendo na Venezuela. Maduro ainda é o presidente de lá? Bom dia, Joaquim. Maduro ainda é presidente da República na Venezuela, a gente está enfrentando momentos de tensão. Teve a saída do Leopoldo Lopes da prisão e a união dele, foi uma reunião que inclusive foi relatada pela agência Reuters, dele com Juan Guaidó. Eles dizem que eles têm apoio dos militares, mas o porta-voz do governo Maduro ainda diz que é um grupo minoritário. A última notícia que a gente subiu aqui foi uma tradução que o DCM fez do vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela falando sobre a tentativa de golpe. A declaração dele do Diosdado Cabello foi a seguinte: parte da tropa foi enganada, um grupo de sargentos e oficiais da SEBIN deixaram o distribuidor e eles foram enganados. Hoje, aqueles que se apropriaram dessa situação terão que assumir a sua responsabilidade histórica. Convidamos todas as pessoas para o Palácio de Miraflores para defender a revolução. Militares, patrulheiros, motorizados, e todos eles convocam para essa reunião no Palácio. A situação é de absoluta tranquilidade, diz o vice-presidente do partido, até em Caracas. Apenas o distribuidor em Altamira foi tomado por um grupo de pessoas. La Carlota não foi tocado, lembrando que o grupo do Guaidó diz que ele tomou essas duas localidades. É uma tentativa de golpe, né, Joaquim? A gente já tem relatado isso em outras notas que a gente tem dado. Mesmo assim, vale até para parafrasear uma coisa que o Zé de Abreu falou para a gente numa entrevista aqui, ainda com as tendências golpistas do Guaidó, ele circula livremente pela Venezuela, está libertando pessoas que acabam fortalecendo o próprio movimento dele. Enfim, vamos ver como é que vai ser esse desfecho. Você bem colocou aqui, Joaquim, o duro é que pode realmente se desembocar numa guerra civil.
o que seria absolutamente complicado. A gente está aqui antenado em cima da Telesur, das emissoras venezuelanas, para trazer as melhores informações para vocês, mas por enquanto não há relatos de feridos, mortos, há um burburinho a respeito de um conflito ali nos arredores dos quartéis que o Guaidó arregimentou, mas ainda não tem mais novidades a respeito disso. Perfeito. Bom, Pedro, vamos ver, a vida continua, continuamos tocando aí, enfim, acompanhando a Venezuela e falando também dos assuntos do Brasil, né? E você, nesse último fim de semana, fez uma reportagem sobre os youtubers que estão aí abandonando o barco do Bolsonaro, ou pelo menos já não estão mais tão entusiasmados da defesa do Bolsonaro como eram antes. É isso mesmo, né, Pedro? É isso mesmo, Joaquim, estou aqui. A gente fez uma reportagem a respeito desses youtubers. O que está acontecendo, Joaquim, é uma mistura de dois fatores. A gente destrinchou bastante na reportagem, foi uma dica do youtuber Carlito Neto, que tem participado daqui das nossas lives de quarta-feira ao meio-dia. Ele que tem sido um crítico bastante incisivo em cima dos discípulos do Olavo de Carvalho no YouTube, notadamente o Nando Moura e esse Diego Rox, que é a história que a gente destrincha em mais detalhes. Mas o que está acontecendo, o que a gente percebe comparativamente, o movimento bolsonarista no YouTube, que tinha uma força muito grande na época eleitoral, está perdendo força. Esses youtubers estão buscando alternativas. O caso do Diego Rox, ele de fato criou um canal alternativo. O Nando Moura também tem um canal alternativo com alguns amigos para talvez aí produzir conteúdo em outras frentes. A gente vê reclamações, a gente não pode dizer que ele desembarcou do governo Bolsonaro, mas o próprio Olavo de Carvalho tem feito declarações públicas profundamente insatisfeito com determinadas posturas do Bolsonaro, especialmente em relação ao vice-presidente. O que está acontecendo, Joaquim, é um reflexo do próprio governo. Enquanto o governo está se envolvendo em intrigas, envolvendo os filhos, o vice-presidente e o setor militar do governo, os apoiadores também estão se disseminando, estão se desintegrando de uma certa forma. O discurso antipetista, antilulista, ele também vai perdendo força com esse processo. Na medida que a Lava Jato e que o casuísmo da Lava Jato vai se explicitando cada vez mais, eles ficam meio sem para onde fugir, eles não conseguem não falar mais a respeito do Queiroz, a respeito do Flávio Bolsonaro. E a gente apontou isso na matéria. Não houve resposta a isso. Esses youtubers, o máximo que eles disseram, eles atacaram outros youtubers dentro da plataforma, mas o fato é que o clima não anda tão bem nos círculos bolsonaristas, Joaquim. Perfeito. Joaquim? Opa, tá bem. Oi? Pode falar, Pedro. Não, Pedro, deixa eu te perguntar uma outra coisa. E para essa semana, o que é que você está preparando? A gente está preparando uma reportagem, na verdade a gente já apurou ontem, porque teve a reunião de chorinho no Bar do Alemão, ali perto do Allianz Parque, o antigo Parque Antártica. A gente está fazendo uma entrevista em profundidade com o jornalista Luiz Nassif, que lançou recentemente a biografia do Walter Moreira Salles, é o pai dos herdeiros atuais do Unibanco e do Itaú, que, enfim, teve uma fusão dos bancos. É um banqueiro que é um pouco fora da curva dos banqueiros, principalmente os atuais. Era um nacionalista, era um empresário preocupado com o próprio Brasil. E eu perguntei muito ao Luiz Nassif, tanto sobre a biografia que ele escreveu, essa biografia estava sendo preparada desde a década de 90, quanto à questão da Operação Lava Jato. A gente fez um documentário muito bem sucedido, você, Joaquim, e o Nassif fizeram a respeito da indústria da delação premiada. E eu tentei enlaçar os dois temas, perguntar a respeito desse entreguismo que hoje predomina entre o empresariado brasileiro, essa cultura que no fundo vai está desembocando, na verdade, num novo processo de corrupção, que é esse casuísmo da Operação Lava Jato, atendendo interesses de fora do Brasil. E eu também perguntei ao Luiz Nassif a respeito da entrevista do Lula também, as considerações que ele tem. Fiz esse apanhado todo, a gente vai ter um vídeo e um texto no final de semana a respeito disso. Muito bom, e eu acho muito bom falar do Nassif, sobretudo porque o Nassif deu uma grande contribuição, entre outras, mas a mais recente agora, para
a sociedade brasileira, ao denunciar lá aquela fundação que o Lula chama da Fundação Criança Esperança do... Eu perguntei para ele sobre isso, a declaração do Lula foi muito boa nesse sentido. Foi boa. Então, a Fundação Criança Esperança lá do... como é que chama o coordenador, que parece muito o Guaidó de lá, que Dallagnol. Então, a fundação do... Ele parece o Guaidó, né? O Guaidó e o Dallagnol, eles são meio parecidos. Mas, enfim, então o Nassif contou essa história, porque onde já se viu. O Ministério Público diz aqui ontem, viu, Pedro? Ontem eu achei um absurdo, porque as pessoas falam que, olha só, a Suíça disse que a Lava Jato, eles devolveram ao Brasil 1 bilhão de recursos suspeitos lá da Lava Jato. Olha, esses recursos, até é bom isso, não tem nada a ver com Lula, não tem nada a ver com o PT, tem a ver com outras pessoas, com outros políticos, e tem alguns até do PSDB lá. E aí houve essa devolução, 1 bilhão. 1 bilhão, como se isso fosse um dinheiro significativo perto do que a própria Petrobras perdeu para a Fundação Criança Esperança do Dallagnol. 2,5 bilhões. 2 bi. Então, quando se fala a Lava Jato está recuperando, é o que dizem, está fortalecendo de novo a Petrobras. Como assim? Olha, ela recuperou o dinheiro de 1 bilhão, sim, mas tomou 2,5 da Petrobras lá nos Estados Unidos, com ajuda nos Estados Unidos, só isto nesta dinheiro da Fundação Criança Esperança. Agora, fora isso, a Petrobras foi obrigada, porque a Lava Jato ajudou as autoridades americanas a indenizar fundos, que não sabe direito de quem são, lá dos Estados Unidos, e mais 3 bilhões. Então, é prejuízo para todo lado da Petrobras, mas isso é vendido como se fosse algo positivo. Olha, recuperaram lá 1 bilhão. Isso tem dinheiro lá do pessoal do PSDB, que roubou aqui, tem dinheiro lá do Cunha, tem dinheiro lá de outras fontes, não tem nenhum centavo do Lula, só para a gente ficar muito claro. Joaquim, eu até perguntei para o Nassif da onde vem esse tipo de entreguismo da própria Operação Lava Jato. E a gente concordou num ponto, assim, eu trouxe, na verdade, uma ideia que o Noam Chomsky critica muito nos Estados Unidos. O problema todo também é o plano de fundo, que vem lá desde as privatizações do Fernando Henrique Cardoso, até o processo da própria abertura que o Brasil fez na era Collor, que, na opinião do Nassif, ainda era menos agressiva do que o FHC. Mas é a globalização americana, que só beneficia os Estados Unidos, que só tira dinheiro e recursos nacionais do Brasil e entrega, por exemplo, no caso da Lava Jato, você bem explicitou no documentário, junto com o próprio Nassif, o Departamento de Justiça americano, a promotoria norte-americana. A gente tem explicitado isso e é importante que a gente saia dessa lógica de globalização, que, veja bem, eu não considero a globalização de toda errada, mas a globalização voltada para os Estados Unidos, ela é prejudicial para a gente, sim. Você tem, viu, Pedro? A globalização é para mercado, é para comércio. A globalização é só mercadoria, para interesse de alguns. Se é para ter globalização, por que você não globaliza tudo? O ser humano pode entrar também nos Estados Unidos, outro pode entrar aqui, pode ir para a Europa, enfim, a livre circulação de pessoas. Tira pessoas a fronteira, é mais importante do que o container, né? Então, o container, já que é para fazer globalização, que se globalize, então, tudo. Quer dizer, que as pessoas possam circular livremente, mas essa globalização é só para comércio, entendeu? Bom, Pedro, você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu sei que hoje está muito corrido aí, daqui a pouco eu volto lá para o site. Gostaria de dizer mais alguma coisa? Não, só ficar atento a respeito das principais novidades. A gente vai ter ainda mais desdobramentos. O governo Bolsonaro também está muito interessado nessa questão da situação da Venezuela. O chanceler Ernesto Araújo novamente dando declarações bélicas a respeito disso, dizendo que o Brasil não deveria perder tempo, ou seja, é uma declaração de profunda irresponsabilidade desse chanceler. A gente vai ficar aqui atento às notícias. Eu estou voltando lá presencial, gente. Tá. Muito obrigado, viu, Pedro? Bom trabalho para você e boa reportagem para esse fim de semana, tá bem? Muito obrigado, até mais, viu, Pedro? Até mais, gente. Tchau, tchau. Bom, pessoal, estamos aqui de volta. Deixa eu fazer um comentário aqui, vamos falar mais da Venezuela. O Rogério Matucci, ele participa aqui através do Superchat, diz que a guerra é também midiática. Eu acho que é principalmente midiática. O assessor do Trump tuitou hoje, dando ordem para golpe na Venezuela. Meios brasileiros tentam criar
clima de instabilidade. Olha que acaba de sair aqui a notícia, o Pedro estava falando, estava dando uma olhada também nas notícias, que o general Alberto Heleno já deu um jeito de dar o pitaco dele, meteu o pitaco dele. Então, ele deu uma declaração dizendo o seguinte, que tudo que acontece hoje na Venezuela depende da qualidade e da quantidade do apoio das Forças Armadas. Diz que o regime de Maduro depende muito das Forças Armadas. Isso é uma obviedade que ele está falando, né? Ele está falando lá. E só que ele falou para a jornalista da Globo News, que é a Júlia do Ailibe, então ele falando que, fazendo essa avaliação, tudo depende do apoio, da qualidade, da quantidade das Forças Armadas. Tudo bem, tudo depende se o sol vai nascer hoje, tudo depende, claro que vai nascer. Tudo depende. É você falar uma coisa óbvia, é óbvio. Isso, o sol nasce, o sol vai se pôr, é óbvio, depende muito desta qualidade, da quantidade. Nesse sentido, eu retomo aí o que disse o Matuque, é uma guerra midiática. O que se tenta criar é uma luta de midiática mesmo, e nós estamos participando agora dessa luta de midiática. Lembre-se de que quando houve aquela ajuda humanitária, entre aspas, o que se tentou, na verdade, foi disfarçar de ajuda humanitária o que era uma intervenção lá na Venezuela. Era uma intervenção naquela ocasião. Estava se fazendo uma intervenção, lá se estava tentando dar um golpe já naquela ocasião, só que a Venezuela ali também resistiu. E você lembra que as TVs, Record, a TV Globo, ficavam mostrando intensamente a ajuda humanitária. Aí você fala, mas que ajuda humanitária é essa? De repente apareceu um caminhãozinho lá da ajuda humanitária, um caminhãozinho, com uma quantidade pequena de mercadoria que não resolveria o problema de ninguém. Era tudo conversa fiada, mas era uma guerra, uma disputa midiática. E, de novo, está em curso uma disputa midiática. O povo da Venezuela, eu acho que vai resistir. Tá? Eu acho que esse golpe não vai prosperar. Agora, eu estou falando da minha opinião. Tá? Por quê? Porque a Venezuela está resistindo, ela sabe, já está muito claro um setor da sociedade lá venezuelana interna, de que, na verdade, não é para ajudar a Venezuela, é para roubar o petróleo, entendeu? E isso já está muito claro. E na Venezuela você tem a questão das Forças Armadas, que hoje a grande parte dela leal ao Maduro, mas tem também os comitês lá de defesa do regime, defesa do Maduro, e esses comitês, eles atuam muito fortemente, são pessoas comuns, vai? Pessoas engajadas nesse processo de defesa da Venezuela, que atuam, e eu estou dizendo que isso é até meio complicado, porque se você já tem agora uma parte, ainda que seja pequena, apoiando o Guaidó, você tem a possibilidade de ter confrontos ali, e vai ter morte de inocente, entendeu? É uma irresponsabilidade e o Brasil apoia, porque está apoiando o Guaidó, reconheceu o Guaidó, que é um absurdo, é uma irresponsabilidade, porque pode morrer pessoas inocentes lá. Mas essa é mais uma tentativa. É a mesma coisa que aconteceu na tal ajuda humanitária e agora está acontecendo de novo. E a força, vamos chamar assim, que está por trás, vamos dizer, desta guerra é o empenho da mídia. Então, a mídia, em escala planetária, ela tenta dar apoio ao Guaidó, tenta justificar a ação do Guaidó, isto a própria imprensa velha, a imprensa brasileira, tenta justificar aqui este apoio, criando este clima para que se, então, demonize totalmente o Maduro, hoje fictício, é o grande vilão hoje do mundo, é o Maduro, só que há outros elementos, vamos dizer assim, em jogo. Então, você tem, eu já lembrei aqui no início, a presença de militares russos lá na Venezuela. Você tem outro interesse da China, porque sabem que o que está em jogo lá não é democracia, não é o bem-estar da população. O que está em jogo lá é o controle sobre o petróleo. Bom, pessoal, vamos continuar acompanhando isso aqui nessa edição, tá? Do DCM Café da Manhã. Tendo novas notícias, nós vamos divulgando a respeito da Venezuela, mas neste momento você tem o Guaidó, desde a madrugada foi lá, apareceu junto com alguns militares e falou: eu estou com o apoio das principais unidades militares. Não é verdade.
e ele está chamando as pessoas para ir para a rua, o que vai dar confusão. Então, o que ele está lá fazendo agora, neste momento, é detonando um processo de guerra civil na Venezuela, o que não nos interessa. Esta instabilidade não interessa ao Brasil. Bom, pessoal, vamos falar agora, eu quero falar um pouco agora sobre o Lula, tá? Sobre a prisão do Lula. O Lula, temos a notícia, até agora pouco antes da confusão lá da Venezuela, era manchete do Diário do Centro do Mundo, o secretário de Justiça do Piauí, ele entrou no Supremo Tribunal Federal com um habeas corpus para que o Supremo Tribunal Federal mande soltar o Lula. Por quê? Porque o Lula ele já tem direito à progressão de regime, de cumprimento da pena. Ele hoje cumpre pena em regime fechado, com a redução da pena determinada pelo STJ. Entendem os juristas, e são vários que já falaram sobre isso, que o Lula já poderia passar para o regime semiaberto. Como o regime semiaberto é aquele em que você trabalha de dia, fica fora de dia, e à noite você passa num estabelecimento prisional, num albergue. Como o Lula ele tem direito à sala de Estado-Maior, às condições por ter sido ex-presidente, não é nenhum favor que estão fazendo ao Lula, isso é a lei que assegura. Ele tem as mesmas condições de cumprimento de pena de um general, de um brigadeiro, de um almirante, em sala de Estado-Maior. Como não existe um estabelecimento prisional adequado para isso, o correto qual é? É você hoje libertar o Lula. Então, o Lula liberta, ele vai para a casa dele, pode até se discutir se iria à noite, sairia à noite de casa ou não, mas ele então cumpriria atividade profissional, que pode ser, por exemplo, como ele sempre foi dirigente do próprio PT. Ele pode cumprir qualquer tipo de atividade profissional e ele voltaria, então, a exercer, a ter liberdade. Ainda que não seja uma liberdade plena, ele teria parte de liberdade, ele poderia fazer contato novamente com as pessoas e poderia falar, poderia dar entrevista, poderia, enfim, ter assegurado o direito que qualquer brasileiro tem. Então, o secretário de Justiça entrou com esse pedido, o Lula não tinha entrado, não entrou, o secretário entrou lá com um pedido dizendo, olha, ele já tem direito à liberdade, então vocês que cumpram o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que vai fazer aí o Supremo Tribunal Federal diante de mais esta medida para que o Lula ganhe a liberdade. Eu acho, olha, que tudo isso que acontece com o Lula é uma indignidade, entendeu? Porque ainda que ele tenha direito de, vamos dizer, ele tem direito ao semiaberto. O Lula, na minha opinião, não deveria nem estar preso, porque a prisão dele é difícil de justificar. E eu até separei, porque eu recebi um vídeo da entrevista do Fernando Henrique Cardoso, a dificuldade que o Fernando Henrique Cardoso tem de explicar a prisão do Lula. Porque o Fernando Henrique Cardoso é um cara que tem contatos fora do Brasil, e ele mesmo diz isso nessa entrevista, que as pessoas têm uma percepção forte do que acontece com o Lula, é uma violência. E aí eu vi o Fernando Henrique falar numa entrevista que ele deu ontem para o Roberto Dávila, da Globo News. E aí ele tem uma dificuldade, ele não convence, não explica. Por que não explica? Porque não tem como explicar essa prisão do Lula. Então, vamos ouvir aqui, eu separei um trecho, eu queria que vocês ouvissem. Vamos falar, olha, estamos atentos às notícias da Venezuela, tendo mais novidade, nós vamos falar. Mas vamos ficar atentos, vamos ouvir agora o que disse ontem o Fernando Henrique Cardoso, e o que me chamou muita atenção, ele gagueja, ele fala, porque ele não consegue explicar a prisão do Lula. Vamos ouvir o que ele disse. Ligado a setores reais da vida, né? Ligado pela palavra e pelo voto. Né? Vai ser, não sei, espero que sim. Vai se ajustar aos tempos? Vai se ajustar aos tempos, todos se ajustam aos tempos. Né? O próprio PT vai ter que se ajustar aos tempos, ele perdeu... O senhor falou no PT aí, estava pensando no presidente Lula, né? Como é que o senhor acha que a história vai julgar? Olha, a história é curiosa, porque a história ela não tem o mesmo julgamento o tempo todo, ela vai variando. O presidente Lula fez muitas coisas, boas e más, como todos nós. Né? Ele vai ser julgado, depende de você valorizar mais o quê? O que ele fez de bom ou o que ele fez de mal. Isso vai variar. Né? Nesse momento, enfim, está preso por causa da justiça. Lá fora, alguns setores acham que houve uma violência.
Bem, eu acho que a justiça existe. Se você não tiver justiça, você tem o que para segurar? Eu respeito a justiça, né? Quer dizer que ela está sempre correta? Eu dou sempre o mesmo exemplo. Eu pego o Eduardo Azeredo, do PSDB. Foi condenado 20 anos, não sei quanto. Por quê? Ele não fez quase nada, né? Outros fizeram por ele. Há disparidades. Eu sei que a justiça não é perfeita, mas é preciso manter a justiça. Essa coisa de dosimetria é... A dosimetria é um pouco arbitrária, né? Você vê, agora mesmo mudou no caso do presidente Lula. Eu tenho dito e vou repetir, eu não tenho satisfação em ver o presidente Lula na cadeia, nem os meus outros, pessoas que eu conheço na cadeia, ou mesmo que eu não conheça. Não é por maldade que vai para a cadeia, é porque tem a lei, você tem que respeitar a lei. Você chega lá, pega o processo, você se pegar o processo, você vai ver que o juiz não tem muita alternativa, né? Bom, o fato é que vai estar preso já há algum tempo. No seu futuro, diziam antigamente, a Deus pertence. Pertence a muitas coisas, né? E vamos esperar. Eu não tenho alegria de ver. Ele tem influência. Eu acho que o presidente Lula, você veja agora a última entrevista que ele deu. Comigo ele é muito injusto, muito assim, mas eu relevo, não importa. Dá umas picadinhas, né? Bom, porque ele é muito personalista, né? E ele vestiu uma carapuça. General della Rovere, você lembra aquele filme italiano? Aqui ele acredita que é inocente, passou a acreditar que ele é inocente, então está todo mundo culpado. Bom, está pousando para a história. Mas ele, além disso, ele fez coisas positivas no Brasil. Não vai desaparecer o que foi de positivo. Enquanto a sociedade brasileira tiver essa... Bom, você vê a confusão, na minha opinião. O Fernando Henrique é um cara, ele é um cara inteligente. Entrevistei já o Fernando Henrique. Agora, quando você vê a dificuldade que ele tem, é isso que me chamou a atenção nessa entrevista, a dificuldade que ele tem para explicar a posição dele. Tem a justiça, tem o processo, tem a lei, mas cadê? O quê? Seria muito simples você condenar alguém, é muito simples. Quando você olha e fala, olha, no caso da sentença do Lula, você olha, ele está condenado por um triplex, mas esse triplex é dele. Não. Esse triplex é de alguém? Esse triplex é da OAS. Sim, mas pode ser que seja apenas um disfarce, que é do Lula. Não. A OAS deu este apartamento em garantia de dívida. Portanto, como é que pode ser do Lula se o Lula, a qualquer momento, caso fosse dele, poderia perder o apartamento? Ou ele só teria o apartamento se ele pagasse a dívida do OAS. Então, não pode ser um presente, não pode ser uma propina. Isso é claro. Se você olhar na sentença, é claro. Agora, o Fernando Henrique tem muita dificuldade de dizer isso, porque sendo uma pessoa inteligente como ele é, ele violenta os fatos. Então, é que ele diz, olha, lá no exterior, as pessoas têm uma percepção de que o que acontece com o Lula é uma violência. Foi o que ele disse aqui, e é verdade. Quando ele conversa fora do Brasil, eu imagino que as pessoas cobrem o Fernando Henrique. Fala, mas como é que pode você permitir, você concordar com a prisão do Lula lá no Brasil? É uma violência, as pessoas estão dizendo. E seria muito simples, se realmente tivesse o que explicar, dizer não, ele está condenado por isso. E isso é muito claro, o crime dele. Ele fez tal coisa. Ele recebeu aquilo, ele está condenado por isso, por corrupção. Então, ele recebeu aquele apartamento, mas ele não recebeu. E aí você não consegue explicar. E aí ele fica gaguejando, vai para um lado, vai para o outro, colocou o Azeredo na discussão, porque não consegue explicar. E o fato do Lula, o que o incomoda, o que ele disse, não. Ele dá uma picadinha, porque o Lula disse que o que o Fernando Henrique diz a respeito dele, Lula, não é coerente nem com a própria história do Fernando Henrique Cardoso, e é verdade. Tanto que o próprio Fernando Henrique falou, olha, no exterior tem uma percepção de que é uma violência. Então seria muito simples para ele fazer uma palestra no exterior ou explicar a essas pessoas, dizer, não, o Lula de fato roubou, aquele apartamento era dele, mas você não consegue explicar isso. E é muito simples, e aí você fica dando voltas. Não, mas a justiça tem que ser respeitada, ninguém está falando o contrário. Só que você pode recorrer no âmbito da justiça. E é uma injustiça quando você tem um processo que é conduzido por uma pessoa que era, na verdade, parte, que era um político. O Lula foi julgado por um político. O Lula foi julgado por alguém que depois se revelou um bolsonarista, que foi alguém decisivo para a eleição do Jair Bolsonaro. Tá?
Ele foi decisivo. A Lava Jato elegeu Jair Bolsonaro. Então, quando você... Isto é uma questão de injustiça, você tem que respeitar a justiça. Mas quando você olha e fala, esse juiz foi parcial, os dados são todos aí dentro da própria justiça, e o Lula joga sempre dentro da regra do jogo, diferente do que fez agora lá o Guaidó. Foram lá e descumpriram uma ordem judicial, tiraram o Leopoldo Lopes apenas para afrontar uma decisão judicial lá da Venezuela. E botaram o cara na rua, o cara saiu. O cara quebrou lei. É uma rebelião que está em curso, é um golpe. E aí, aqui no Brasil, o PT sempre seguiu a regra do jogo, o Lula sempre seguiu a regra do jogo. Então, neste caso, ele está fazendo o quê? Recorrendo dentro da própria justiça. E tem até uma medida lá hoje para ser julgada no Supremo Tribunal Federal, não hoje especificamente, está lá em tramitação, que é para anular todo o processo do Sérgio Moro, por conta da parcialidade do juiz. Porque a justiça tem que ser respeitada, mas para que ela seja respeitada, ela também tem que mostrar que ela é neutra, que ela não tem nenhum interesse que não seja o interesse de aplicar a própria justiça. É por isso que ela é respeitada. É por isso que ela deve ser respeitada. Porque senão você chega diante do juiz, você vai lá e briga com o juiz. E você não pode respeitar o juiz porque o juiz, em tese, ele não tem interesse pessoal em uma ou outra ação. Ele não tem. Agora, nesse caso, teve. O juiz é parcial. Então, o Lula recorre dentro da própria justiça. Então, é muito simples para o Fernando Henrique explicar isso. Fala, olha, o juiz que o condenou virou ministro, superministro do Jair Bolsonaro. Portanto, será que ele agiu corretamente? Isso é simples de explicar. No mínimo, você diz, me parece que não. Não é adequado. Ele ficou com um prêmio. Ele ganhou depois um cargo importante no governo que ele ajudou a eleger ao condenar o Lula. Isso é simples. Agora, o Fernando Henrique não pode dizer isso. É por isso que o Lula fala que o Fernando Henrique não faz jus à história dele. Bom, tem aqui a Sara Góes. A Sara Góes é a nossa moderadora, uma das moderadoras. Sou muito grato a ela por isso, pela moderação que ela faz, tá? Muito obrigado, Sara, e ela está aqui comentando no Superchat, é também moderadora e uma das nossas patrocinadoras, uma das mais assíduas. E a Sara Góes diz aqui, golpistas não têm apego por suas biografias, que vergonha eu sinto pelos filhos e netos deles. É verdade, Sara. O Fernando Henrique jogou fora a biografia dele, tá? Jogou fora. E hoje ele já enfrenta problema. Ele enfrenta problema porque ele deu aula no exterior, ele conhece muita gente democrata no exterior. Então, ele hoje não está fazendo jus, ele não está honrando o que o Lula falou é correto. Não fez nenhuma bicadinha, como disse ele, foi injusto com o Fernando Henrique, falou correto. Foi até muito comedido o Lula quando ele disse, olha, o Fernando Henrique não está fazendo jus à própria história dele, à biografia dele, e é verdade. Então, o Lula tem essa consciência. O Lula, para a história, eu falo para você, eu recebi uma carta do Lula e eu, com muito orgulho, moldurei essa carta. E eu sempre disse, essa carta é como se no futuro eu recebesse uma carta lá atrás, na época do Tiradentes, ou de outros. O Lula não é bem um mártir, porque ele é muito forte, continua disputando, continua fazendo política, mas de outros líderes importantes, e eu recebesse depois, eu digo, olha, eu estou pensando na importância que essa carta terá para os meus netos, eu não tenho neto ainda, mas meus filhos no futuro, meus netos, enfim, para toda a descendência, puxa, que orgulho foi receber uma carta de um líder importante, como foi o Lula, importantíssimo na história do Brasil. O Plínio José Pavão de Carvalho, ele diz aqui, olha, tem um tradutor aí, FHC falou, mas eu não entendi nada, disse o Plínio, é verdade. Justamente porque a verdade é muito simples, entendeu? Quando você está do lado da verdade, é simples, as coisas são simples em geral, tá? Eu, aquele caso, por exemplo, no livro até que eu escrevi sobre a morte do PC Farias, é tanta enrolação, porque aquilo é muito simples. Ele matou foi a menina, foi um crime passional, tem a história bem contada, começo, meio e fim. É fácil contar.
Só que você fica tentando ajeitar. É o difícil, quando você não está do lado da verdade, você tem que ficar ajeitando as versões. É a questão do Fernando Henrique, e que diz aqui o Plínio José Pavão de Carvalho. Não entendi nada, é verdade. Ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. Quando seria muito simples dizer claramente: o Lula foi condenado por um juiz que virou ministro do Bolsonaro, portanto, ele foi condenado por um juiz parcial. Não é digno da justiça que um juiz parcial condene quem quer que seja, muito menos uma pessoa que tem a história que o Lula tem. Bom, agora temos aqui também com o superchat do Carlos Alberto Veloso Lopes, 2. Ele diz aqui, olha, Moro condenou e prendeu Lula para beneficiar Alckmin e PSDB. Como deu errado, ele pulou do navio e foi apoiar Bolsonaro do PSL. Mas ele é infiltrado e vai lascar o PSL também. Quem viver, verá. Agora, o que eu digo é o seguinte, eu acredito que ele tem um projeto de poder próprio. Ele é pior do que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro sempre você soube quem é. Ele é, na verdade, aquele que faz toda a maldade tentando se passar por uma pessoa honrada, por uma pessoa correta, como se estivesse fazendo correto. Ele tem um projeto de poder individual. Para ele exercer esse projeto de poder, não tenha dúvida de que lá na frente ele vai ter que engolir o Jair Bolsonaro. Ele vai fazer isso, não só ele, o grupo que ele representa, que é este grupo da Lava Jato, que hoje é uma organização de poder, é uma organização política. Também temos aqui o superchat do Andy 1146. Sinceramente, Joaquim, Lula mostrou-se na entrevista não só estadista, mas pensador do Brasil. FHC não pensa há muito tempo e no que faz sentido para mim. Não faz o que para mim faz sentido ou não faz sentido para ele. Ele diz aqui, mas pensador. Sinceramente, Joaquim, Lula mostrou-se na entrevista não só estadista, mas pensador do Brasil. FHC não pensa há muito tempo e no que para ele talvez faz sentido. O Fernando Henrique Cardoso, ele é um vaidoso. Ele é uma pessoa que... o Fernando Henrique Cardoso, olha, ele, na verdade, se você olhar a biografia do Fernando Henrique Cardoso, ao contrário do Lula, Fernando Henrique Cardoso não é um vencedor, mas ele é um cara que aproveita muito bem as oportunidades que são apresentadas a ele. Bom, por que eu estou falando isso? O Fernando Henrique é considerado o príncipe dos sociólogos. Só que o Fernando Henrique fez sociologia porque o Fernando Henrique não conseguiu ser aprovado. O Fernando Henrique sempre foi político. Ele não conseguiu ser aprovado na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Isso está na biografia dele. Ele estudava aqui em São Paulo, no Colégio de São Paulo, e ele tentou entrar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é a Faculdade de Direito onde se formaram ex-presidentes, e tem uma importância para a elite inegável. Então, ela formou vários ex-presidentes da República Velha, sobretudo, mas também depois o Jânio Quadros é formado por lá, pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, o próprio Michel Temer é formado por lá, e o Fernando Henrique tinha o sonho de formar-se pela São Francisco, só que ele não passou no vestibular. E aí ele foi tentar as Ciências Sociais da USP, onde ele conseguiu passar nesse vestibular. Ele não foi admitido no São Francisco. E aí, por sociologia, ele é uma pessoa inteligente, aproveita bem as oportunidades que lhe são apresentadas. E aí ele se tornou um cara, ele é muito bem falante. Dizem, e é verdadeiro isso, que ele não é um grande pesquisador, um grande estudioso, um grande acadêmico, mas ele é um cara que fala muito bem, seduz as pessoas, e sempre foi assim, e enganou a esquerda durante muito tempo. Passou como se fosse uma pessoa de esquerda, mas sempre reconhecendo que é um cara inteligente. Tá? E aí ele se destacou lá como sociólogo e depois como político. Ele, se apresentando como uma história de esquerda, fez um governo ultradireitista. E é ultradireitista, sim, porque as privatizações selvagens que ele conduziu, elas só interessava a elite do dinheiro do Brasil, essa elite da rapina aqui do Brasil, e o Fernando Henrique Cardoso, com este verniz de ser um pensador, um sociólogo,
ele, então, conduziu e até conseguiu, durante um período, dar popularidade a um projeto da direita. Foi um dos poucos momentos na história em que a direita teve popularidade, porque estava uma terra arrasada, houve o controle da inflação naquela ocasião, e ele, então, acabou sendo um presidente com popularidade, sendo um presidente de direita, porque ele é essa pessoa contraditória. E é preciso sempre dizer isso. Então, nós estamos vendo mais uma vez, nesta entrevista que ele deu para a Globo News, que ele é uma pessoa que diz uma coisa e diz outra, diz uma coisa e diz outra, diz uma coisa e diz outra, diz uma coisa e diz outra. Não dá para saber direito o que ele pensa, mas, na verdade, dá para você saber de que lado ele está. Ele está do lado da direita. Tá? Hoje ele tem uma diferença episódica de personalidade com o Jair Bolsonaro. Mas, como disse, o Jair Bolsonaro, na verdade, ele é um beneficiário de algo que é muito maior do que o próprio Jair Bolsonaro. Ele é um tosco, na verdade. Sempre foi. Não poderia estar lá. Só que está lá porque surfou na onda de que o PT é uma organização criminosa, surfou nesta onda e mentiu, enganou as pessoas e conseguiu passar a imagem de que ele não era político como os demais. Como eu sempre disse, era. Entendeu? Aliás, ele é muito mais político que os outros. Botou a família dele inteira na atividade pública ou na política, e é uma pessoa que, como mostra, por exemplo, a lista de furnas, que é legítima, ele é uma pessoa que recebia dinheiro por fora, recebia dinheiro, isso ele recebeu em 2002, que foi determinado pelo próprio, vamos dizer assim, grupo político do Fernando Henrique Cardoso naquela eleição. Quem é que eles iriam apoiar? Com dinheiro desviado de furnas. Tem uma relação de 156 políticos, o Jair Bolsonaro é um deles. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele é uma pessoa que sempre serve à direita e serve com, eu diria, é o sonho dourado da direita. A direita gostaria de ter um Fernando Henrique Cardoso e não um Jair Bolsonaro na presidência, óbvio. Só que, não dando certo, como disse aqui em um dos comentários, se tentou ali viabilizar, turbinar o Geraldo Alckmin. Como não deu certo, então a direita sempre tem como plano B o fascismo. Ela sempre tem. Temos até um artigo hoje que está sendo publicado por um juiz, viu? Então, é um artigo de um juiz. Nós estamos publicando isso hoje, esse artigo no DCM, dizendo que o autoritarismo ele sempre andou de braço dado com o neoliberalismo. Só que quando tem algum problema, eles jogam a conta, tentam jogar a conta na esquerda, que defende o Estado do bem-estar social, e de alguma maneira tentam desarrumar tudo isso, entendeu? Tentando retirar todo o direito que é conquistado em defesa do povo. Sempre fez assim. Então tem esse artigo desse juiz muito interessante, que eu recomendo vocês que leiam hoje no Diário do Centro do Mundo, que é o artigo que foi publicado originalmente na revista Cult, muito bom artigo. Aí eu pedi que nós divulgássemos alguns bons trechos deste artigo para que você ficasse bem informado. Neoliberalismo e autoritarismo são uma história de amor, diz aqui o autor do artigo, que é o Rubens Cassara, que é juiz de direito no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e escritor. Tá? Então, estamos publicando este artigo e vem bem a propósito de falar agora sobre Fernando Henrique Cardoso e o Bolsonaro. Bolsonaro só não é controlável como é o Fernando Henrique Cardoso. Ele tem alguns ímpetos, só que ele vai e recua, ele sabe qual é a base de poder dele. O Bolsonaro fala, briga com Paulo Freire hoje, que é para chamar atenção para um assunto que não tem nada a ver, não está na ordem do dia, porque o assunto da ordem do dia é reforma da Previdência. É isso que a gente tem que ficar de olho. E também ficar de olho no projeto anticrime do Moro, que vai dar carta branca para policiais matem. É isto que tem que ficar de olho. Mas o Bolsonaro fica falando de Golden Shower, fica falando de outras coisas que é para desviar a atenção. Mas não há, essencialmente, no projeto político, uma diferença, essencialmente não há essa diferença entre o Fernando Henrique Cardoso e o Jair Bolsonaro. O Fernando Henrique fez todas aquelas privatizações. Hoje o Jair Bolsonaro tem como encomenda a reforma da Previdência, que ele foi contra, sempre foi contra como político, mas é que ele vai entregar, tentando passar a imagem de que ele não é muito a favor. Mas vai entregar, vai tentar entregar, né? Porque aí vai ter uma multa, vai ter uma
Um dia você vai ter confronto, conflito. A sociedade brasileira vai decidir se aceita passivamente ou não o fim das aposentadorias e também vai tentar fazer avançar no processo das privatizações. O modelo político é igual ao do Fernando Henrique Cardoso. Eles têm diferença um pouco no estilo. E aí que o Fernando Henrique tem dificuldade de falar, porque ele tem amigos na esquerda. O Fernando Henrique é um cara lustro, um cara inteligente, repito, é mesmo. Mas ele tem amigos, então para ele fica numa situação muito difícil. No fundo, o que as pessoas devem reconhecer sempre, e é assim que o Fernando Henrique passará para a história, que é uma pessoa que durante muito tempo enganou todo mundo, e sempre enganou. E ele é sempre contraditório. Ele diz, por isso que ele diz duas coisas na mesma frase, com sentido muitas vezes opostos. Como observou o nosso leitor, o Fernando Henrique falou e ninguém entendeu, porque ele fala bem do Lula e ao mesmo tempo diz que o Lula está tentando passar por inocente. Entendeu? Então ele vai para os dois lados tentando agradar os dois lados. É muito difícil, mas ele faz isso, eu acho que muito bem, como nenhum outro faz, sempre enganando aí a sua plateia, passando uma imagem que efetivamente não corresponde à dele. O Fernando Henrique Cardoso na história, vai passar para a história, ele está muito mais próximo do Jair Bolsonaro do que estaria de outras forças progressistas e muito distante do próprio Lula. E o Lula sabe disso. O Lula, quando falou, olha, ele não faz jus à história dele, está dizendo, poxa, ele deve pensar um pouco na história dele. Isto é, durante um tempo, o Lula, no início, quando não era político, ele era presidente dos sindicatos metalúrgicos lá de São Bernardo do Campo, ele apoiou o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso era o candidato a senador considerado progressista, do campo progressista. E o Lula sempre teve lado. Ali ele estava, apoiou, tem uma foto famosa dos dois juntos, estão distribuindo um jornalzinho de campanha do Lula apoiando o Fernando Henrique Cardoso. Quem mudou de lado não foi o Lula, quem mudou de lado foi o Fernando Henrique Cardoso. Bom, pessoal, vamos ver aqui, olha, Guaidó continua lá a confusão lá na Venezuela, tá? O Guaidó diz que tem apoio, aquela coisa do Guaidó, já é o presidente, mas que presidente é esse? Não tem apoio de toda a Força Armada, coisíssima nenhuma. Então, vamos continuar acompanhando este caso, este fato importante hoje lá na Venezuela. Está aqui, olha, estamos aqui, olha, falando, o Guaidó dando essa notícia neste momento, falando sobre o Guaidó não teve evolução, ele está tentando lá impor este golpe. Eu digo mais uma vez, eu acho que vai fracassar, como fracassou outras tentativas, porque a população da Venezuela, parte da população da Venezuela, parte importante, expressiva da Venezuela, sabe do que está por trás dessa tentativa de golpe, que é uma subordinação, mais uma vez, a um projeto de hegemonia ou de roubo de petróleo, vamos chamar assim, do governo do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Bom, pessoal, continuamos aqui atento. Você lembra que meio-dia eu tenho o DCM ao meio-dia, temos a Nathalie Macedo às 4 horas da tarde, à noite temos o Essencial, o balanço com as notícias do dia. Talvez nós voltemos hoje para mais informações, para fazer outras transmissões, tentando acompanhar o que está acontecendo no Brasil e hoje o que está acontecendo importante lá na Venezuela, que tem reflexo no Brasil, e o Brasil tem o dedo nisso, através deste governo, que é um governo subordinado aos interesses do governo brasileiro, subordinado aos interesses dos Estados Unidos. Veja que o Ernesto Araújo, lembrando, já meio que antecipou o que estava acontecendo. A hora é agora, foi mais ou menos o que ele disse. Se pudesse ajudar, que ajudasse, mas o que ele estava fazendo lá nos Estados Unidos e voltou aqui para o Brasil dizendo a hora é agora. Provavelmente já alguém cantou a bola para ele, tudo está sendo armado e preparado para que haja um golpe na Venezuela. Pessoal, voltamos então a qualquer momento, mas com certeza amanhã, entre 8 e 9 horas, no DCM, Café da Manhã. Quero agradecer muito os nossos moderadores, quero agradecer a Sara Góes, quero agradecer o Ramiro Rossoi, quero agradecer também o Chadorney, é isso, Chadorney, que está aqui participando também como nosso moderador, lá com a ferramenta na mão,
impedindo aí que as pessoas não civilizadas contaminem este ambiente. Obrigado a vocês, pessoal, continuem na luta, ninguém nos venceu, não venceu você, não venceu a mim, porque nós estamos aqui na resistência. Se a gente está na resistência, não fomos derrotados, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até mais.